noite, amigos da rede de comunicação. Conhecimento é poder. Estamos entrando no ar e hoje teremos a companhia de Radassa Lotti, nossa queridíssima do conhecimento de bioinformática, biotecnologia e bioestudo. Ela realmente tem um conhecimento muito grande na sua área. E a gente hoje vai debater aqui. Bom, na realidade, os debates que a gente vai fazer vão ser bem amplos, né? A gente vai estar falando sobre muitas coisas assim que são muito interessantes e oportunidade de ter a Radassa dá essa vantagem de a gente poder trocar uma ideia mais profunda sobre as coisas, né? Então, como aqui é um ambiente underground, né, deep, a gente não vai estar exposto, a gente vai poder fazer nossas fofocas tranquilos, porque a gente não vai ter uma exposição. Tudo que a gente coloca na internet é editado, porque a gente sabe como as coisas funcionam aí fora, né? Então a gente tem esse cuidado. Bom, boa noite, tudo bem, Radassa? Abre teu áudio. Deixa eu ver aqui se você está com o anfitrião. Você está, Ah, é tava isso. com o áudio no mudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Muito obrigada por me receber mais uma vez. Eu tô muito empolgada de fazer parte desse time que, pô, tem, assim, uma visão muito ampla e muito real do mundo. Tá sendo uma honra muito grande. Eu sem retorno aqui, eu fico às cegas. É uma coisa horrorosa. Bom, vamos conversar. Vamos começar porque essa live, a gente tem uma hora só de live, né? Porque após isso a Rede Global vai entrar numa reunião. Então a gente vai ter que realmente, e eu vou te falar, vai acostume, porque normalmente a gente começa uma live e nunca consegue terminar, vai ficar para a próxima, para a próxima, para a próxima. A gente porque os assuntos são muito complexos e a gente tem que debater as coisas bem a fundo mesmo, é natural. Então eu vou colocar na tela o que a gente vai estar debatendo hoje, a vetorização de vírus dentro de uma rede intercorporal. A gente vai começar não pelo começo, porque o começo dessa história, ela começa de uma forma diferente, tá? Do que eu comecei a minha pesquisa. Então, a pesquisa que eu fiz, ela vem por outros caminhos, mas eu resolvi começar por aqui, porque na realidade, vetorização de vírus e os processos virais dentro da composição da rede intracorporal, ela tem três processos. Ela tem a molecular, ela tem eletromagnética e ela tem acústica. São três os elementos que atuam dentro da rede intercorporal. Mas eu achei interessante trazer este assunto, porque este assunto eu acredito que você domina, então vai ficar muito legal da gente bater um papo sobre isso aqui. Então vamos lá. Uhum. A vetorização de vírus dentro de uma rede intracorporal. Só para a audiência entender do que nós estamos falando de uma construção de uma rede intercorporal de elementos nanotecnológicos em conjunção, em harmonia com o ser humano. E dentro dessa construção, ela é feita de uma maneira que a compreensão do público em geral é muito pouca, ou nenhuma quase. Então, por isso que a gente vai trazer esse assunto ponto a ponto, semana a semana. Vocês vão ficar de boca aberta, porque é realmente impressionante. A vetorização de vírus de uma rede intercorporal envolve a utilização do vírus como meios de transporte para genes heterólogos, que são inseridos em células hospedeiras para a terapia genética ou para alterar a expressão de genes endógenos. Os vírus utilizados na vetorização são protegidos por um capsídeo icosaédrico e possuem um genoma linear de fita simples com cerca de 4,7 kbpp. Então vamos lá. Vamos à biblioteca e vamos começar a entender as palavras para que a gente consiga entender os contextos, né? Então, aqui, quando fala transporte de genes heterólogos, o que seriam os genes heterólogos, Radassa? Então, genes heterólogos essa heterologia é quando a gente, no caso, não a gente, né, mas uma célula incorpora através de uma vetorização viral, por exemplo, ou outras formas, um conteúdo gênico que não é dela, mas ela vai fazer esse conteúdo gênico que não é dela funcionar no background dela, no sistema celular dela.
E tem, inclusive, uma técnica muito inteligente de fazer essa expressão heteróloga de proteínas, porque o gene ele vai sintetizar, ele vai produzir proteínas. Ele é como se fosse o início de tudo, e a proteína já é lá o finalzinho de tudo. Então, uma técnica muito inteligente é a utilização do bacteriófago Fago lambda, que é aquele vírusinho que parece uma aranhazinha e é bem interessante. A gente utiliza muito na biologia molecular para mutação de bactérias. E aí, às vezes, tem genes de interesse em algumas bactérias, só que elas são mais difíceis de serem cultivadas e manipuladas, às vezes são patogênicas, e a gente tem o interesse naquele genezinho que produz aquela proteína. Então, a gente pega aquele genezinho e coloca através de um vírus que ele foi manipulado no laboratório, a gente faz esse vírus colocar esse gene em outra bactéria. E a outra bactéria reconhecer como se fosse dela, e essa outra bactéria boazinha vai trabalhar na sintetização dessas proteínas e a gente não vai correr aquele risco de estar mexendo com uma bactéria patogênica ou de difícil cultivo. Certo. Então, já vou emendar a primeira pergunta para você, porque conforme a gente for decorrendo aqui, eu vou pegando os dados que eu fiz a minha pesquisa sobre rede intercorporal optogenética e vou incluir aqui. Então é o seguinte, durante Certo? a pesquisa, a gente percebeu que foi colocado nessa pesquisa que o coronavírus, ele é um vírus que ele é possível de ser vetorizado e na rede intercorporal optogenética, o coronavírus, ele é colocado como sendo um dos elementos que pode ser interessante na construção da rede intercorporal. Portanto, mediante aos cenários anteriores que ocorreram nos últimos 5 anos, vamos explicar essa parte para a audiência entender, que é o Uhum. seguinte, vetorização de vírus, um dos meios e um dos elementos que são utilizados para que aconteça a construção da rede intercorporal optogenética é um processo injetável. Eu vou deixar no Sim. ar. É injetável. Sim. Sendo injetável, Uhum. o coronavírus pode ser vetorizado na construção da rede intercorporal. Se ele pode ser usado como um vetor dentro da construção da rede intercorporal e optogenética, nós estamos falando que, para que isso aconteça, você tem que inocular uma quantidade muito grande de vírus para que esse processo ocorra de vetorização dentro dessa rede intercorporal, ou não é necessário uma quantidade tão grande viral para que esse processo de vetorização se desenvolva dentro do hospedeiro? Olha, nem sempre é necessário uma quantidade grande. Basta, digamos que a gente tem ali uma partícula viral, vetorizada. Se ela for eficiente, ela já causa um grande efeito ali. Não precisa de uma quantidade grande, um volume, uma concentração alta, não necessariamente. E o que eu ia te perguntar também, que está dentro da pesquisa, é a questão dos elementos que podem ser colocados dentro de uma bactéria. Então, Uhum. esse elemento, ele é só viral ou outros elementos podem ser colocados dentro dessa bactéria como se fosse um cavalo de Troia? Sim, outros elementos eles podem ser colocados, inclusive as bactérias, principalmente as gram-negativas, como elas, assim, a gente tem bactérias gram-positivas e temos gram-negativas. As gram-positivas são como as células do nosso corpo, digamos assim, elas são mais complexas aparentemente, por terem mais organelas, por terem mais conteúdo, conteúdo genético, mas as gram-negativas, elas também têm um vasto conteúdo genético, e por elas terem tudo misturado e não separadinho, que nem aquela célula que a gente vê em livro de biologia na escola, as Sim. bactérias gram-negativas, elas não têm aquilo tudo separadinho, com o núcleo, a mitocôndria, o complexo de... Elas não têm isso separadinho. Então, elas só têm um material genético ali que não é envolto, então elas têm que ter uma organização muito grande. E, para isso, elas
elas têm assim um sistema, não um, elas têm vários sistemas de comunicação que se chama quorum sensing. Esse sistema de comunicação quorum sensing, ele percebe através de sinais químicos quais são os organismos e as substâncias, moléculas que estão presentes no meio que aquela bactéria está. E com isso faz com que ela tenha interação com esses outros organismos, seja positiva ou negativa, seja uma interação harmoniosa ou de competição. E, e com o tempo, com o passar dos anos na evolução, elas adquiriram a possibilidade de realizar transferência de genes entre elas. Então, não é só conteúdo viral, mas digamos que até o momento, todo tipo de conteúdo gênico molecular que a gente conhece pode ser inserido numa bactéria ou uma célula. E lembrando que existem bactérias, quando eu falo bactéria, nem sempre é aquela bactéria que causa uma infecção. Muitas vezes eu falo de uma bactéria que temos assim comercial, digamos assim, que a gente usa no laboratório e a gente chama de nosso ratinho de laboratório, digamos assim, que são bactérias que a gente utiliza justamente para testar essas interações de conteúdo gênico. Então, não é só conteúdo viral, pode ser qualquer tipo de conteúdo que pode ser inserido, mas majoritariamente quem vai fazer essa inserção de qualquer conteúdo gênico são partículas virais, são estruturas de vírus, porque o vírus ele se liga diretamente no DNA de uma célula, é assim que ele se replica no nosso corpo. Por isso que quando a gente tem contato com, a gente, por exemplo, se expõe a uma friagem, a gente fica a imunidade baixa e a gente leva 2 dias, mais ou menos, ou 3, para o corpo responder a um resfriado. Digamos que essa seja a janela imunológica, é o tempo que o vírus se aproveitou da baixa imunidade para se multiplicar dentro de uma célula.